Informação importante no São Paulo, o tricolor quis dar uma de bonzinho, mas se deu muito mal com a perda do seu técnico sub-20. Quero trazer detalhes exclusivos sobre a saída de Alan Barcelos e a chegada de Júlio Batista. Você vai lembrar, o Alan Barcelos, técnico super bem sucedido na base do São Paulo, chegou a ganhar Copinha, Copa do Brasil, entre outras. Ele teve, na virada do ano, uma renovação do contrato. Seu vínculo foi prorrogado e seu salário aumentado. O Alan Barcelos ganhava R$32 mil mensais e passou a ganhar R$65 mil por mês, com mais R$5 mil de auxílio moradia. Pois bem, nesse novo contrato figurou ou passou a constar uma multa de 3 meses de salário em caso de demissão ou em caso de pedido de demissão. A gente está falando de uma multa de R$195 mil. Pois bem, o Alan Barcelos, incomodado com a promessa não cumprida de ser utilizado no time principal, ainda que como um auxiliar técnico fixo, o Barcelos pediu para ser demitido. E o Biasotto, que é o homem forte das categorias de base, acabou aceitando o pedido de demissão sem cobrança da multa de R$195 mil e aceitando pagar 20% da multa do fundo de garantia destinado ao Alan Barcelos. Ou seja, o São Paulo permitiu que o Alan Barcelos saísse de graça e ainda decidiu pagar 20% da multa do FGTS. Para completar toda a lambança, o Alan Barcelos acabou sendo anunciado poucos dias depois como novo técnico do Palmeiras Sub-20, o grande rival do São Paulo nas categorias de base nos últimos anos. Você acha que não dá para a história piorar, certo? Errado. Júlio Batista, contratado para o lugar do Alan Barcelos, vai até aqui muito mal. São 5 partidas com 3 empates contra Cuiabá, Cruzeiro e América Mineiro e 2 derrotas contra Corinthians e Bahia. São Paulo hoje é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20, só 12 pontos conquistados em 12 jogos. Importante lembrar que o 18º, o 19º e o 20º colocados são rebaixados. A única boa notícia pro torcedor são paulino, Marcos Antônio pode voltar ao tricolor para o confronto de sábado contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, partida marcada para o Morumbis. E o São Paulo terá reforços sob o comando de Dorival Júnior. A era Dorival começa nesta segunda-feira com reunião pela manhã com Arboleda. Dorival quer definir o futuro do zagueiro equatoriano. A ideia do Dorival é passar a utilizá-lo muito em breve. Às 2 da tarde há a entrevista coletiva, mas desde a última quinta-feira, quando o Dorival recebeu em sua casa Rui Costa e Rafinha, há um debate importante sobre contratações. Antes de aceitar a proposta do São Paulo, o Dorival escutou que haverá reforços, pelo menos 4 contratações na janela de julho, que reabre no dia 20. Importante afirmar que não há uma definição sobre nomes. O que se discutiu e chegou-se a um consenso é sobre as posições em que o São Paulo precisa de reforços. Dorival conhece bastante esse elenco, trabalhou com quase todos os jogadores e entende que há necessidade de melhoria em determinados setores. Rui Costa e Rafinha concordaram. E embora não exista dinheiro para grandes investimentos, o São Paulo prometeu esforços para trazer nomes que agradem ao técnico, que inicia sua 3ª passagem pelo São Paulo nessa segunda-feira. Salário do Dorival e de sua comissão na casa dos R$2 milhões mensais, menos do que os R$2 milhões e 800 mil que tinha direito nos tempos de Corinthians, mas bem mais do que os 800 mil que eram pagos para Roger Machado e companhia. Só para completar em relação a reforços, nomes de Cebolinha, Luiz Araújo, Inês Trouxe, Scarpa e Thiago Maia são bastante especulados. Cebolinha interessa, Luiz Araújo também, embora praticamente inviável. Scarpa já foi descartado, Inês Trouxe não há intenção do Vasco em negociá-lo, Thiago Maia pode deixar o Internacional, mas o Colorado quer receber dinheiro. E você, na condição de dirigente do São Paulo, buscaria quais nomes para reforçar o tricolor? Use o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o São Paulo tomou uma decisão definitiva a respeito de Arboleda. Vale a lembrança de que no último final de semana, depois da derrota por 2-1 para o Fluminense no Rio de Janeiro, o presidente Arrim Assis afirmou para jornalistas que Arboleda seria reintegrado e que no período de no máximo 10 dias estaria à disposição do novo técnico Dorival Júnior para atuar pelo time principal. Pois bem, nessa segunda-feira, antes da apresentação de Dorival Júnior, Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, pediu a palavra para afirmar que não haverá reintegração, abre aspas, para o Rui. O Arboleda está treinando separado, permanecerá treinando separado e não será reintegrado ao elenco do São Paulo. Isso é uma decisão da diretoria tomada antes da chegada do Dorival, por todos os motivos que vocês já conhecem.
Dá para dizer que houve uma mudança radical na postura da diretoria. Repetindo, no sábado, a RIMACIS havia assegurado que Arboleda seria reintegrado. As notícias dos últimos dias davam conta de que uma reunião entre Dorival Júnior e Arboleda na manhã dessa segunda-feira definiria se o zagueiro equatoriano voltaria a treinar com o restante do elenco para ficar à disposição ou não. O que dá para dizer é que essa conversa não foi das melhores. Outro ponto importante: a repercussão entre torcedores do São Paulo da notícia de que o Arboleda poderia voltar depois de ficar um mês sem dar satisfação no Equador, essa repercussão foi muito ruim. E aí os dirigentes lembraram que a última vez que a diretoria decidiu comprar uma briga com a torcida, a coisa não funcionou em relação a Roger Machado. O torcedor do São Paulo se mostrou contrário à chegada do Roger. Ainda assim, o Rui Costa, a RIMACIS e companhia bancaram a contratação do técnico gaúcho. O resto da história extremamente desagradável. Dorival Júnior, em sua apresentação, demonstrou otimismo em relação ao futuro do São Paulo. Se disse feliz de voltar a casa, onde foi extremamente vencedor, com direito a título da Copa do Brasil em sua segunda passagem. Ele vai para a terceira passagem e já estreia nesse meio de semana. E o São Paulo pode faturar até 100 milhões de reais. Esse é o último legado deixado por Eduardo Toni, diretor de marketing que pediu demissão coisa de 15 dias atrás. Nessa quinta-feira, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou os 2 últimos acordos fechados pelo então diretor de marketing. O primeiro deles com a Unimed, patrocínio na camisa, que pode render até 75 milhões de reais caso dure os 5 anos previstos no contrato. Há outros 15 milhões de reais garantidos com a GSH, que é a nova distribuidora de alimentos e bebidas em jogos e shows. Mas esse valor de 15 milhões é o valor mínimo por um contrato de 5 anos. E é muito natural que, especialmente com a realização de shows, que o São Paulo consiga no mínimo mais 10 milhões, totalizando 25 milhões desse acordo com os 75 milhões da Unimed, e o tricolor passa a ter, pelos próximos 5 anos, uma garantia de faturamento de 100 milhões de reais. Com a lembrança de que o São Paulo já tem, em 2026, o terceiro melhor contrato de patrocínio na camisa em relação ao peito, patrocínio Master, 105 milhões de reais, ou melhor, 106 milhões de reais da Superbet. Tricolor que tem também algumas outras negociações em andamento, mas do ponto de vista financeiro, com marketing, a coisa tem funcionado bem. Quero completar o noticiário do São Paulo tratando e discutindo sobre futebol. Dorival Júnior já teve seu nome inscrito no BID, o Boletim Informativo Diário, mas só começa a trabalhar na segunda-feira. Para o confronto contra o Fluminense, nesse sábado, o técnico será Milton Cruz. Importante registrar que o Dorival terá Lucas Silvestre e Pedro Sotero como auxiliares, Guilherme Lima e João Marcos como analistas. Wesley, ex-atacante do Palmeiras, pode virar reforço do São Paulo. Especulação que ganhou força nas últimas horas pelo fato de Wesley já ter trabalhado com o Roger Machado no Internacional. Mas o negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Wesley hoje defende o Al Rayyan, onde é titular lá no Catar. Jogador de 27 anos de idade, soma 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. E a ideia do Al Rayyan é só negociar o Wesley pelos mesmos 10 milhões de dólares investidos quando da sua compra em setembro do ano passado. A informação que surgiu é de que o São Paulo tentaria o Wesley por empréstimo na metade do ano, a partir de 20 de julho. Com a negativa do Al Rayyan para o empréstimo, é descartada qualquer chance de o São Paulo investir algo parecido a 10 milhões de dólares por um atacante de lado de campo. São Paulo vai em busca de reforços na metade da temporada. Atacante de lado de campo é uma das prioridades, mas certamente sem a necessidade de um investimento tão alto. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.